Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e general manager de futebol. Inclusive, um link aqui abaixo mostra um pouquinho dos trabalhos que fiz no futebol. Esta informação é importante porque eu gosto de falar para um público respeitando este público. Aqui nesse canal, para ganhar likes, o senhor e a senhora não vão ouvir palavrões? Aqui quem dá o like é porque gosta do conteúdo. Então, há necessidade de que todos aqueles que falam aqui no YouTube procurem dar as informações sobre o seu currículo. E o meu currículo no futebol está logo aqui abaixo. E ontem, meus amigos, minhas amigas, o Galo perdeu por 1-0 para o fraco time do Renato Gaúcho. Um time fraco em que o Galo conseguiu perder por 1-0. E logo nos primeiros minutos, mais uma vez, a defesa do Galo, através de uma bola parada, de uma cobrança parada, o adversário faz um gol fácil, em que, na minha opinião, o Everson, mais uma vez, falhou. Quando eu critico o goleiro Everson, é porque ele andou, anos atrás, se preparando para disputar a Copa do Mundo, e ele fazia defesas maravilhosas. E depois que não teve a oportunidade de ir à Copa, ele de vez em quando falha, e falha muito, muito grave, como foi o gol de ontem. Um gol que ele poderia ter evitado. Evitado porque ele é um goleiro de um Atlético Mineiro, conhecido no mundo inteiro. E aí, o jogo de ontem, pelo menos, mostrou ao Filipão que ele não deve, de forma alguma, inventar no meio de um campeonato tão sério como é o Campeonato Brasileiro Série A. Ontem ele fez aquilo que o Kudê sempre fazia, colocar 2 cabeças de área, né, que foram o Otávio e o Batalha, modestamente esperar o adversário, mas exatamente no segundo plano do jogo, no segundo plano do campo, e não esperar o adversário dentro da sua própria área. E serviu mais uma vez para o Filipão ver que o Paulinho não tem condições, neste momento, de ser titular do Galo. E mais uma vez, também o Pedrinho não tem também condições. Muito fraco o Pedrinho, muito fraco. Ele entra em campo, como eu já falei em vídeos anteriores, parecendo que está jogando no subúrbio, lá do Rio de Janeiro, onde eu morei por muitos e muitos anos. É um jogador que até agora mostrou ser um jogador comum. Mas, por outro lado, o Filipão já está chegando à conclusão que o Allan Kardec tem que ser o titular como centroavante. E também tem que aproveitar realmente as categorias de base. Esse garoto Alisson Santana
apenas 17 anos, no jogo contra o Goiás e no jogo de ontem, ele mostrou que realmente tem um potencial muito grande. Entretanto, há necessidade de um acompanhamento. Como acompanhamento, Levi Lafetá? O acompanhamento de que, se ele ficar entrando e saindo, vai haver um momento de desânimo. Lembra do Alejandro, que está hoje no Bragantino? Simplesmente não souberam aproveitar o rapaz nos profissionais. E ele foi para o Bragantino com vícios que eu digo, vícios dentro de campo, de posicionamento, de falta de, às vezes, de vontade de voltar para marcar. E ontem o Alisson, por exemplo, ele recebeu um cartão amarelo, mas mostrando que tem realmente vontade de acertar definitivamente como profissional no Galo. Às vezes é melhor a manutenção de um garoto como o Alisson e do que não arranjar uma transferência para um Vargas que ganha muitíssimo bem, mas não produz nada e não faz medo a nenhum adversário. Quanto ao Hulk, infelizmente o Hulk está precisando de um trabalho psicológico, porque ele deixou de ser capitão, mas continua reclamando. E aí, aquilo que eu falei no vídeo anterior. O adversário, quando bate, se você ficar reclamando, o adversário vai gostar, porque você sentiu. Ele tem que apanhar e ficar na dele. Ele tem que tentar imitar o Messi e não carregando a bola, e sim quando o Messi ganha uma pancada, o Messi levanta, tira a poeira e vai embora e responde com gol. Assim era o Zico, assim era o Sócrates, assim era o Garrincha, assim era o Pelé. E aí não adianta, a arbitragem já está até aqui, com o Hulk, porque a arbitragem, além de ser muito fraca no futebol brasileiro, a arbitragem gosta realmente de aparecer exatamente em cima dessas reclamações de jogadores como o Hulk, como o Gabigol, como outros jogadores que reclamam, e a arbitragem aparece. Então o Hulk, infelizmente, ele não está conseguindo superar esse momento. Se batem nele é porque ele é bom. Então, para que ele vai simplesmente aceitar a provocação? Não, finja, e vai embora e deixa que a torcida toma conta da arbitragem, ou então no Tribunal de Justiça Desportiva, vai lá o representante do Galo, vai trabalhar e vai reclamar. Quando for na hora de um julgamento, por exemplo, dele mesmo, o Hulk, que vai ser julgado juntamente com o Filipão. Então essa que é a grande verdade, Olha, mais uma vez, parabenizo o Batalha, parabenizo o Otávio, o Lemos, nem se fala, aquele Igor Rabelo, um baita do zagueiro. A falha no gol foi do Igor Gomes. O Igor Gomes ficou preocupado em segurar o adversário. E segurou o adversário pegou e se desvencilhou dele e cabeceou. Então, não foi falha da defesa, foi falha do Igor Gomes que foi até a defesa na hora da cobrança e simplesmente colaborou para que o desconhecido atacante lá do Grêmio fizesse o gol que deu a vitória do time do Renato. Meu amigo, perder para time de Renato
é doer duas vezes, porque simplesmente o time do Renato não jogou nada ontem. O Galo com tantos problemas ainda para rearmar a equipe, dominou o jogo inteiro. O Allan Kardec mostra que sabe jogar dentro da área, e questão de 3, 4 minutos que entrou em campo, marcou um gol que foi anulado. Foi anulado por milímetro, que o árbitro disse que o VAR anulou por causa do cotovelo de quem fez o gol. Mas Allan Kardec está lá presente, perturbando os dois zagueiros que ficam lá. E o que eu já expliquei, a partir do momento que tem um jogador, como nós falamos, enfiado dentro da área, os dois zagueiros vão se preocupar e vai sobrar mais espaço para o Hulk. Isso é o beabá. Quer um exemplo? O exemplo está aí, o Palmeiras ainda sobrevivendo. Ainda está sobrevivendo porque tem um Rony que fica lá perturbando os dois zagueiros e abre espaço para que o Dudu venha correndo. E aquelas jogadinhas manjadas do Abel, entendeu? Elas de vez em quando dão certo. Mas por que tem lá um cara enfiado? Então, o que o Filipão tem que entender é o seguinte: se ele não quis dar continuidade ao trabalho do Cudê, o bom trabalho do Cudê, que inclusive a considerada, né, que se diz a melhor emissora do país, ainda não esqueceu do Cudê. Toda hora fala do Cudê. O Cudê agora mesmo assumiu o Internacional de Porto Alegre, e aí essa emissora aqui de Belo Horizonte, né, dedicou um programa inteiro tentando criticar o currículo do Cudê. E continuam insistindo em usar aquele artifício de quem não tem provas. Olha, eu falei com um jogador, mas não vou citar o nome dele, porque o Cudê disse que os jogadores foram despedidos lá na residência dele, e o jogador respondeu. Aí vem aí o tom de galhofa. O jogador respondeu: não, eu fui lá para ter certeza de que ele ia embora. Isso não é coisa de jornalismo. Esse negócio de criar fantasmas, criar notícia, ao invés da pessoa mesmo, do próprio jornalista, chegar e botar a cara para bater. É isto que ainda está prejudicando o Clube Atlético Mineiro. E quero parabenizar aqui os 4 R's, que desde que surgiu a oportunidade da criação da SAF, eu disse, os 4 R's merecem um percentual maior na concretização do projeto SAF. E parabéns. Agora, sim, investir em jogadores novos, jogadores que queiram realmente ganhar a vida, porque o Atlético Mineiro não pode mais investir em jogador de 32, 34 anos. Não, agora tem que ser jogadores novos, e tem que mudar o comando da base, porque infelizmente as joias que apareceram, mas foram joias entre aspas, e agora está aparecendo este rapaz, o Alisson Santana, e deve ter outros bons jogadores lá que ainda não surgiram nos profissionais. Então vamos aproveitar. O torcedor gosta de jogador de raça, que dispute a bola como se fosse um prato de comida. O jogador não quer jogador com toquinho, não. Então, esta é a minha
vontade de ver o Atlético Mineiro. Perdemos mais uma, mas ainda temos aí pela frente um segundo turno e mais algumas rodadas do primeiro turno. O que o Filipão tem que entender é que não há condição de ele fazer um treinamento de 30 dias sem disputar partidas. O que ele estava querendo fazer era isto. Então, ter a humildade de dar continuidade ao que é bom, não é feio, não. Não é feio. E o Kudê deixou a equipe, quero lembrar a esses senhores que vivem dizendo, fora Turco, fora Kudê, volta Cuca, que eles não entendem nada de futebol. Eles não entendem. Eles deviam fazer o programa, sabe onde? Em mesa de bar, tomando cerveja, comendo comidas de carne de porco, né? Então, eles deviam fazer o programa de lá de um bar da esquina, porque a conversa deles é exatamente de quem vai para um botequim para bater papo e sem nenhum compromisso com quem está do outro lado da telinha. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Mais uma vez peço a você que está me assistindo pela primeira vez que se inscreva e tenha certeza que você vai gostar do nosso canal, porque aqui nós não aparecemos toda hora com fofocas de botequim. Aqui ninguém manda recado, fora isso, fora fulano, fora Beltrano, não. E vamos dar força para a SAF. A SAF é realmente o caminho certo para o Atlético Mineiro. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.